Então, ela vai entender que todo direito penal ele tem que ser de caráter residual, exatamente porque nós não vamos regular a vida cidadã por meio da aplicação do direito penal. Então, ali no artigo 5º, feita essa observação, eu quero dizer que direito penal ele não é uma ferramenta de segurança pública. A segurança pública ela já está pensada em outro dispositivo diferente. Então, nós temos ali, a partir dos artigos 142 e 144, uma concepção de segurança pública muito interessante, porque como nós vamos, enfim, minimizar o direito penal, ter uma sociedade que se orienta pela noção de não violência, de respeito mútuo, a polícia ela vai ser pensada também como uma carreira absolutamente essencial ao Estado e estratégica. Então, a polícia é organizada, a segurança pública é organizada a partir de uma carreira que deve ser muito valorizada, ela é organizada em carreira. Pagamentos mediante subsídios, que é a mesma remuneração conferida a poderes, né? E, enfim, por quê? Porque a polícia ela vai ter que, numa sociedade como essa, ter que se conter ao máximo no uso da violência e se capacitar para ser uma polícia que trabalhe com inteligência, que trabalhe de maneira a atuar preventivamente, né? Uma sociedade que ela procura se livrar do estigma histórico da violência de uma polícia que ataca as margens protegendo um centro. Há um crime, uma modalidade de crime que ela só se entende a partir de dentro das cadeias. Há muitos estudos mostrando que, enfim, essas organizações como o PCC, Comando Vermelho, eles iniciam numa perspectiva de luta por melhores condições e depois vão gerar ali um mecanismo de criminalidade que só se entende se houver alguém preso. Então, quando nós aumentamos as possibilidades de criminalização, nós, de alguma maneira, estamos alimentando uma organização criminosa que tem a cadeia como o seu centro de referência para toda a sua atuação. Em relação ao tráfico de entorpecentes, que é outra chaga que nós temos no momento, chamada como a segunda economia do país. O tráfico de entorpecentes, ele movimenta uma economia na atualidade surpreendente, com canais que vão internacionais, com rotas muito conhecidas, que saem da Espanha, enfim. E nós não vamos, certamente, enfrentar uma criminalidade desse porte com armas. Então, quando nós temos a situação de enfrentamento nas periferias das cidades, nos morros da cidade, cujos filhos foram vítimas de violência do Estado, há muitas situações. E a percepção, o que elas pediam, essas 70 mães do Brasil inteiro? Elas pediam que agentes do Estado que matassem adolescentes, eles fossem reconhecidos como terroristas e não fossem julgados pelo tribunal do júri, porque a percepção é de que o tribunal do júri, quando o réu é um policial, absolve. Porque naturalizou-se a ideia de que o policial ele tem essa licença para matar. Ou seja, nós temos percepções equivocadas de todos os lados. Eu não acho que seja também a solução, nem para essas mães livrar, considerar que agentes do Estado que matam sejam terroristas. Doutora, eu venho aqui para discordar um pouco da senhora, não desrespeitando Vossa Excelência de maneira alguma, mas o que a maioria do gabinete entende o que é atuar em loco, né? Fosse assim, seria muito mais fácil. O problema, eu vou começar aqui, ainda que a bala que mata um bandido parta do policial, a culpa sempre vai ser do bandido, que não deveria estar ali armado confrontando o Estado. E a senhora, jurista, assim como todos nós, a senhora falou que já veio mais de uma vez a essa comissão, mas eu duvido que com tantos policiais, com tantas pessoas especialistas de fato em segurança pública, fica um pouco mais difícil essa visão. Quando o criminoso, e a senhora conhece a teoria de Max Weber, do monopólio do uso da força legal, né? Quando você tem alguém que confronta o Estado lato sensu, armado, o cidadão de bem, por conta de cocaína, de maconha, que em Amsterdã é legalizado, aquele lugar é uma porcaria, a libertinagem está tomando conta do lugar e há 70 anos de liberação de drogas, eles vêm tentando, porque entrou na cultura, eles vêm tentando regredir esse quadro. Aqui no Brasil, evidentemente, que nós não temos a cultura de investir somente em inteligência. Quando falamos em matar o bandido com o fuzil, falamos em matar o bandido com o fuzil, é um choque de ordem que o Brasil precisa. A utopia de que nós vamos investir em inteligência e vamos, mas sem ter uma tropa de choque para conter isso, eu atuo em loco, as áreas mais conflagradas que a senhora puder imaginar do Rio de Janeiro, assim como o Major Fabiano, Sargento Gurgel, Delegado Furtado, é a vitrine da violência do mundo. A senhora menciona sobre a Constituição e tem que ser respeitado, pois eu também tenho uma na minha cabeceira. No entanto, não é muito fora do contexto falar que a Constituição Cidadã, que ao meu ver é uma porcaria e deveria ser revista, tem que liberar ou discutir o tráfico de drogas, não o uso das drogas, quando o usuário criminoso, que o usuário é criminoso, o maconheiro é criminoso, o chincheiro é criminoso, e eles financiam o tráfico, é daquela fagulha que nasce todo esse terrorismo que nós vivemos. E o policial militar, policial rodoviário civil, e todos eles, todas as categorias, guardas municipais, oficiais de justiça, todos que estão hoje em campo sofrem esse risco, bem como um juiz que luta contra milícias, que é outro crime que tem que ser veementemente combatido. Não parece a senhora essa visão muito controversa de defender a Constituição em uma parte e na outra não? Então eu gostaria de perguntar à senhora o que a senhora vê. É muita obviedade, eu tenho que explicar. A senhora já deve ter ido aos Estados Unidos, e se a senhora, não sei a idade da senhora, mas deve ter mais de 50, se a senhora apontar o dedo na cara de um policial, se ele não jogar a senhora ao chão ou culminar com um tiro no rosto, não vai ser outra alternativa. Lá é um Estado mínimo mais forte. E aqui no Brasil, o que eu defendo, assim como todos nós, é um Estado mínimo mais forte que combata mesmo, ainda que tivermos que matar cada bandido com um tiro na cabeça para não ter erro, combatendo e defendendo o cidadão de bem. Pergunto se não parece óbvio que a única saída é o choque de ordem. Primeiro, parabenizar as duas policiais, duas deputadas que já falaram parte do que eu gostaria de falar. Com todo respeito à Procuradora Federal dos Direitos Humanos, eu não concordo com nada que a senhora falou, mas respeito, até porque eu acho que a senhora também não concorda com nada que eu falo.
falo. Mas descriminalizar a droga, eu entendi isso. Você falou que não se combate droga com arma, não se combate tráfico com arma, combate com flor. Então, tráfico tem que ser combatido. Eu sou obrigado a usar um capacete, porque senão toma uma multa. Agora, a merda do viciado não pode punir, não pode. Tem que aguentar ele usando essa porcaria e tratar dele se ele ficar doente ainda. Se ele cair numa droga mais pesada, como o crack, a cocaína, eu tenho que, com meus impostos, pagar a internação dele e o diabo que o carrega. Então eu penso da seguinte maneira. Tráfico de drogas. Legalização não vai resolver em nada. O cigarro é legalizado. Lá na fronteira, contrabando, existe a corrupção, cooptam autoridades, né? Corrompem autoridades, crime de furto e roubo de veículos para serem usados no transporte do cigarro ilegal. Então, se a droga for legalizada, esse pessoal que trafica droga não vai procurar emprego na segunda-feira. Tenha certeza disso. Primeiro que eles vão partir para outros crimes. Vão partir para outros crimes graves contra a pessoa. Sequestra, assalta banco e o diabo a quatro. Até bom que eles vêm pro confronto. Aí dá pra matar mais fácil. Só que legalização não vai resolver porcaria nenhuma. O cigarro é legalizado e o crime flui na fronteira. Roubo, mete o revólver na cara do peão pra tomar o carro dele, pra poder usar no transporte de cigarro. Então a droga, eles vão dar um jeito de arrumar uma droga mais forte, eles vão dar um jeito de contrabandear essa droga, não vai resolver porcaria nenhuma. O que vai resolver é que o viciado tire o pé do chão. Tem que punir. O cara que usa a droga não tira carteira de habilitação, ele pode entupir o rabo de droga durante o curso dele inteiro na faculdade, hora de pegar o diploma, faz o exame, se tiver usado droga, não pega o diploma. Volta dali 6 meses, ou o cara entorta de uma vez ou vira gente. Ou entorta ou vira gente. Agora taxar o policial também de terrorista, isso aí é um absurdo. Existem policiais bandidos? Claro, tem que ser tratado como bandido ou até pior. As leis ainda tem que punir com 30% a mais de pena. Isso aí eu acho que já é até previsto. Até porque é a mesma coisa de nós parlamentares aqui. O parlamentar que vinha aqui se corromper, pra mim ele tinha que ser enforcado em praça pública. Mas em todos os casos ele tem que ser punido severamente. Então meu pensamento é esse. Não concordo com nada que a senhora falou. Então quer dizer, criminalizar, aí dá força pro PCC. Então vamos liberar toda essa porcaria. Nós temos um grave problema na segurança pública, que são os teóricos acadêmicos, né? Pessoas que chegam a construir números mágicos, e não é piada. Identificam quantos disparos um policial pode executar dentro de uma comunidade. Números que chegam ao absurdo de entender uma quantidade razoável de consumo de crack por um viciado de drogas. Falam com muita propriedade em inteligência, em violência, em segurança pública, em armas e violências. Na minha opinião, um discurso oco para leigos, porque estudam muito teoricamente, mas poucos sentiram na pele, poucos conhecem o cheiro do chão da fábrica. E essas pessoas hoje em dia dão entrevistas, fazem workshop, escrevem teses dizendo que policiais matam margens para proteger o centro. E aqui me pareceu, presidente, procuradora e demais componentes da mesa, que houve uma tentativa de inversão do terrorismo. O terrorismo por parte do policial e não por parte de quem ataca a vida de um representante do Estado. Policial não atira pra matar. Policial não sai de casa, hoje eu vou matar alguém. Policial reage. Policial mata bandido. Policial mata quem em determinado momento se opõe com injusta agressão, com a violência de matar também bandido na rua armado de fuzil. Se bandido tá na rua, tá numa comunidade armado de fuzil, ele quer o resultado morte de alguém. Morte do agente policial, morte das pessoas da comunidade, porque o bandido não tem o mínimo comprometimento com o ordenamento jurídico. Então, em cima dessa minha percepção, tem 2 perguntas. A primeira se o local, me parece que seja o Ministério Público Federal, onde a senhora trabalha, foi invadido, a sede do Ministério Público Federal foi invadido por narcoterroristas armados de fuzil, como será feita a defesa? Com inteligência? E a segunda pergunta que eu tenho pra senhora levando em consideração que a maconha, que a droga, que a liberação das drogas, né, que a maconha financia o tráfico de drogas, e sem o dinheiro do tráfico de drogas, narcoterroristas quebrariam de vez. A senhora, quando assumiu por 22 dias a Procuradoria-Geral da República, entrou com uma ação no STF para que desse a palavra final sobre a licitude das manifestações favoráveis à legalização das drogas, em especial a marcha da maconha. Segundo o site conjur.com.br, para a senhora, defender a legalização da maconha é um exercício de liberdade de expressão. O fato de uma ideia, entre aspas, ser considerada errada ou mesmo perniciosa pelas autoridades públicas de plantão não é fundamento bastante para justificar que a sua veiculação seja proibida. A liberdade de expressão não protege apenas as ideias aceitas pela maioria, mas também, sobretudo, aquelas tidas como absurdas e até perigosas. Trata-se, em suma, de um instituto contra-majoritário da minoria. Fecha aspas. Então, com base nesse pensamento, no pensamento de Vossa Excelência, seria legal, com base na dita liberdade de expressão, que o PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, milícias ou outras entidades narcoterroristas possam, por exemplo, lançar propagandas vendendo seus produtos, fazerem marchas livremente na rua, defendendo extermínio de policiais e por aí vai.